Nós estamos aqui com o secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, que acabou de fazer uma palestra aqui no Congresso da FENAFISCO. Secretário, quais são as linhas gerais da proposta de reforma tributária que o Concefaz apresentou ao Congresso Nacional? Bom, importante registrar que os 27 secretários se uniram no começo do ano, aproveitaram um acúmulo de conhecimento dos últimos 24 anos de vários debates de reforma tributária entre as secretarias de Fazenda, estudaram os modelos que rodam da melhor forma no mundo, indiano, australiano, canadense, europeu, e além disso, aprofundaram a análise nas propostas que estão em tramitação no Brasil. Identificamos que a PEC 45, ela é uma PEC que, com os ajustes que nós verificamos e identificamos ao longo dos estudos, ela pode rodar bem, ela pode trazer um novo modelo tributário mais interessante para o país, e aí propusemos mudanças como a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, do compensação de perdas, face à implementação do modelo que os estados produtores pedem. O desenvolvimento regional já assegura atrair empresas para os estados mais pobres. Também implementamos na nossa proposta o que é muito importante, a permanência da Zona Franca de Manaus, que é um valor imprescindível. Combater a regressividade é outro eixo que ele não pode ser esquecido, pois o tributo indireto, o tributo sobre consumo, ele afeta muito os pobres porque pagam da mesma forma que os ricos. Então nós criamos um mecanismo de devolução através da apresentação de notas fiscais, o número das notas, que as notas são eletrônicas hoje, e o CPF da pessoa. Então vai ter que ter formalidade de quem comprar, botar o CPF na nota, informar a nota, e vai ter uma devolução parcial do tributo se for uma pessoa que ganha entre 1 a 2 salários mínimos. Também conseguimos implementar como um valor importante para a gente o princípio do destino pleno, ou seja, os estados consumidores ganham com a reforma tributária, e dentro desse contexto todo, o fim da guerra fiscal, que é o mais importante para a República Federativa, porque hoje os estados ficam brigando num processo autofágico para atrair uma empresa. Nesse contexto, a tecnologia ajudou bastante, mas principalmente a boa vontade, a intenção, a visão estadista, não só dos 27 secretários, mas também dos governadores, pois essa proposta ela foi protocolada na Câmara Federal. Tivemos reunião com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com Alcolumbre, tiraram suas dúvidas, gostaram da proposta. O Fórum Nacional de Governadores foi o primeiro fórum a aprovar essa proposta e nos incentivar a ir adiante. E nesse contexto de trabalho para um novo e mais justo modelo tributário, estamos aí dispostos a rodar o país, tirar as dúvidas e torcer para que depois de 24 anos a gente efetivamente consiga implementar um modelo que não seja anacrônico, que não seja regressivo e que olhe e se conecte com a economia globalizada, pois nós temos aí o bloco europeu e o bloco norte-americano querendo fechar acordo com o Brasil, e o Brasil, através dos estados, porque não pode cada estado ser um país diferente, o Brasil precisa que esses estados, com o protagonismo que está tendo, nós divergimos da proposta do governo federal, que é de uma simplificação tributária apenas, de juntar 3 tributos federais e criar uma contribuição financeira, que ela é uma contribuição cumulativa, uma contribuição que não vai melhorar o ambiente de negócios do país, não vai destravar investimento, pelo contrário, vai onerar, vai provocar uma desintermediação bancária. E a proposta dos secretários, que agora são dos governadores, que foi apresentada aqui na CONAFISCO, ela realmente é uma solução para um novo e verdadeiro pacto federativo. Secretário, há mais de 2 décadas fala-se da reforma tributária, mas a reforma não anda, né, no Congresso Nacional. As propostas são apresentadas e não saem muito do lugar. Onde é que está o grande entrave para que seja feita uma reforma tributária que resolva esses problemas todos que o senhor tem apresentado nas suas palestras? 2 grandes obstáculos. Os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste trabalharam ao longo dos últimos 24 anos para, e com toda razão, ter mecanismos que sobrevivessem caso acabassem os benefícios fiscais. Então, criou-se o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas no passado esse fundo ele era contingenciável. Ele era um fundo que vinha do Orçamento Geral da União. Então, isso daí não gerava confiança nem para os estados, nem para o mercado. Então, dentro desse trabalho, com a solução nova agora, criamos um Fundo de Desenvolvimento Regional em que ele é alimentado pela receita do próprio tributo.
através do Senado Federal definindo uma alíquota para a União. Então, 40% desta alíquota nova, não é 40% a alíquota, é do valor que essa alíquota arrecada por ano, 40% vai assegurar a atração das novas empresas com subsídio financeiro e não mais com renúncia de tributo. E, por outro lado, os estados produtores, ao longo dos 24 anos, também questionavam, diziam, ora, vocês buscam a solução para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e a gente que tem 7% de tudo que produz e vende para vocês, quem é que vai compensar essa perda da gente? Então, criamos agora, depois de 24 anos de tentativas, o Fundo de Compensação de Perdas, que também não é contingenciável, que vem desta mesma alíquota definida para a União. A alíquota é essa que ela vai recolher mais de 200 bilhões por ano, e um pedaço disso vai para desenvolvimento regional, o outro pedaço vai para assegurar a perda dos estados produtores face ao modelo. E, por fim, outro grupo de estados que também resistiam eram os estados exportadores, que dizia, vem cá, resolveu o problema dos estados do Norte e Nordeste para atrair empresa, resolveu o problema dos estados produtores e a gente, exportador, vendemos para fora e a Lei Candir não permite que a gente tribute. E a União não ressarce como deveria ressarcir os estados produtores. Pará, Mato Grosso, Goiás e tantos que tem. Este mesmo aspecto de definir uma alíquota nacional pelo Senado, ela é suficiente matematicamente para assegurar não só o desenvolvimento regional, não só compensar perdas, mas também as exportações, e sobra muito. Então, com essa reforma, realmente os estados e municípios ganham e a União perde, por isso que a conta fecha. A União ela tem uma perda em virtude de que precisamos redistribuir essa receita tributária que está concentrada hoje, mais de 70%, no governo federal, o qual não tem atribuição de saúde, educação e segurança como os estados têm. Qual vai ser o papel dos fiscais estaduais nesse novo modelo que o Concefaz elaborou para o sistema tributário nacional? Mais amplos, fiscais estaduais, eles vão ter que, além de fiscalizar bens tangíveis que eles estão acostumados, além de fiscalizar serviços como transporte e outros, eles vão ter que aprender a fiscalizar direito e outros serviços dentro da economia 5.0. Então, eles vão ter que realmente ter mais atribuições, porém será uma provocação, um desafio muito interessante para uma profissão tão importante que é a profissão do auditor fiscal, a profissão daquele que cobra tributo, porque hoje não é só questão de protagonismo, é questão de sobrevivência da federação por meio da ação e da segurança que este profissional fazendário vai poder viabilizar no novo modelo. Então, o novo Pacto Federativo passa pelo trabalho dos auditores estaduais e municipais. Por fim, secretário, a FENAFISCO, junto com a FIB, tem uma proposta de reforma tributária, a reforma tributária solidária, no que pode ser possível entendimentos entre os secretários de Fazenda e essas entidades que elaboraram essas propostas para poder aprovar um avanço na reforma tributária no Congresso. Tivemos um grande encontro, Fórum de Governadores, na Bahia. Esse encontro, no Rio Grande do Norte, esse encontro recente agora, tem menos de 10 dias, foi debatido a reforma solidária, foi debatida a nossa proposta dos secretários de Fazenda com apoio dos governadores e elas se conectam perfeitamente. Essa parte do tributo sobre consumo que pegamos na nossa proposta, o IPI, PIS, COFINS, 3 tributos federais, e juntamos com o ICMS estadual e ISS e criam um novo e único tributo da federação sob valor adicionado, esse IBS ou IVA nacional. Esse tributo, ele não altera em nada a proposta da reforma solidária. A reforma solidária ela trabalha muito a questão do patrimônio da renda, pelo contrário, eu acho que ela deve e é importante que ela se conecte com esse modelo que foi desenhado pelo secretário de Fazenda, que vamos ter um novo ambiente de negócio no Brasil, trazendo uma possibilidade de melhores investimentos com a nossa reforma e a justiça fiscal através da reforma solidária que vai trabalhar o aspecto da renda e do patrimônio, que a nossa reforma ela não entra para alterar os tributos de imposto de renda ou os tributos feitos IPVA e CD existente hoje.